Boa noite a todos, né? Queria agradecer a visita de todos em nome da Galma, né? Para quem não conhece, é uma incorporadora, construtora há mais de 40 anos no mercado, né? Onde a gente faz com excelência uma gestão que a gente chama de 360, né? Desde a venda do imóvel na planta, a gestão da locação e a revenda, caso seja de interesse do construtor, do cliente. Hoje à noite a gente preparou um evento de conhecimento, né, com o nosso parceiro Rodrigo. Preparamos aqui para que vocês fiquem o mais confortável possível e espero que gostem, tá? E agora eu passo a palavra para o Rodrigo que vai nos ajudar aí. Obrigado, meu Eu amigo. que agradeço a presença. Obrigado. O Henrique teve a ideia de gerar algumas atividades como essa algum tempo atrás, mas nós não evoluímos, né, Henrique? Isso. Era uma outra ideia parecida com essa, e quando ele me procurou recentemente para nós utilizarmos esse espaço, ou um outro espaço, que por sinal é a cara do meu amigo André Pezente, né, André? Você tem que ir lá conhecer outro espaço. Vamos Mas agendar. assim, brincadeiras à parte, quando ele teve essa ideia de eu poder trazer as pessoas do meu convívio, que fazem parte do meu dia a dia, clientes, ex-clientes, aliás, todos amigos, né, eu achei bem legal. E daí nós pensamos justamente nessa palestra, porque nós somos profissionais de valor. Os nossos produtos e serviços são de valor. Nós não brigamos por preço, não é verdade, Fabrício? A gente não briga por preço. E essa minha palestra, eu criei esse tema no ano de 2008, quando eu era professor da faculdade de Apucarana. Não que é um tema é, atrasado, na verdade ele é sempre atual. E não são os mesmos slides da época de 2008. Todo ano eu atualizo esse material com informações complementares. Porque quando a gente fala de valor, eu também posso ampliar essa informação. E eu gosto de começar as minhas palestras ou as minhas aulas com uma frase que eu criei aproximadamente um ano e meio atrás, quando eu participava de um grupo chamado Ambidestria, e o Lucas disse que nós tínhamos que criar um jargão. E daí, como eu tenho toda uma questão de cuidado, né, Rafa, com a minha alimentação, e agora eu tenho um coach que o Rafa me indicou, eu dizia que nas minhas palestras, e eu já dei muito curso e tenho clientes da área de nutrição, que se nós comermos arroz e feijão todos os dias, a gente não morre. E não morre. Mas nós queremos arroz e feijão todo dia? Não. Nós queremos mais. O arroz e feijão é o básico. Então, no nosso dia a dia, seja nas nossas profissões ou na nossa vida pessoal, nós temos o básico que funciona. Mas nós também queremos o risoto, nós queremos um churrasco gourmet, nós queremos algo diferenciado, que é o avançado. Então, o avançado também é necessário na nossa vida. Então, quando a gente pega e vem falar de valor, valor versus preço, que está relacionado ao poder do valor, nós temos o básico que nós temos que fazer no nosso dia a dia para os nossos negócios, mas também pensar no que eu posso fazer a mais de entrega para o meu cliente relacionado ao avançado. Então, dentro disso, eu sempre também falo que perguntas são as respostas. Eu não vou trazer somente soluções. Na consultoria, eu sempre lembro lá no ano de 2007, 2006, quando eu comecei a profissão, uma vez eu encontrei uma pessoa que falou assim, Rodrigo, eu tenho 50 mil reais, eu quero saber o que eu posso abrir que não tem risco. Como assim? Sempre vai ter risco. Mas, pois é. Mas quanto mais resposta, menor é o risco. Naquela época, PH, eu entregava um material impresso de 108 perguntas, que era um plano de negócio. A primeira pergunta de um plano de negócio é: qual a data de inauguração da sua empresa? Mas para ela saber qual a data de inauguração, ela tem que saber qual vai ser o negócio dela. E com base no negócio, ela vai criar as 107 respostas do plano de negócio. Preciso saber todas essas respostas? Não. Mas quanto mais respostas, menor é o risco. Então, por isso, perguntas são as respostas. Essa é uma frase de Anthony Robbins. E iniciando esse momento, né, é um momento de conexão. A importância de nós gerarmos relacionamento e também gerarmos negócio. Eu copiei esse slide de um outro negócio que você já viu, né? O poder das conexões, para que a gente possa também ter oportunidades, porque todos nós aqui somos empresários de valor, como eu falei, e isso pode gerar
coisas ou oportunidades para o nosso futuro. Nós vivemos na era do conhecimento. Nós somos bombardeados de informação no nosso dia a dia. Há 7 anos atrás, nós não falávamos a fraseologia fake news. Tudo que aparecia na TV, no jornal, não vou dizer quais jornais, mas nós dizíamos que era verdade. Hoje em dia nós precisamos filtrar as informações do nosso dia a dia, para ver se aquilo vai ser importante ou não para a nossa vida pessoal ou para os nossos negócios. E faz parte, é necessário, né, esse filtro. Mas a era do conhecimento, ela vem nos aprofundar alguns pontos importantíssimos para os nossos negócios, principalmente na criação de valor relacionado aos nossos produtos ou serviços. Eu preciso conhecer bem, conhecer para vender melhor, ou seja, informação é poder. Eu preciso trabalhar o relacionamento. Quando nós pensamos no aspecto comercial, as empresas pecam no relacionamento. Muitas vezes a gente pensa que o vender é o difícil é o relacionamento. O vendedor faz a primeira venda, seja de valor ou não, e esquece que o cliente existe. Esquece de entrar em contato. Eu gosto de utilizar no meu dia a dia a fraseologia de criar motivo para falar o meu nome para o cliente. E muitas vezes no aspecto simples de uma ligação de feliz aniversário, de um contato de falar, aqui é o Danielson da MetaSul, tudo bem? Feliz aniversário. Simples assim. É criar motivo, é gerar relacionamento. Não ligar ou não lembrar que o cliente existe somente quando eu preciso vender, né, Ali? A gente tem que estar sempre em contato com o cliente para que a gente tenha um resultado que gere fator positivo ou lucro para os nossos negócios. Não adianta pensar na venda de valor de alto valor e não gerar resultado para a minha empresa ou para os meus parceiros. Mas se eu falo em conhecimento, eu preciso ter atenção ao mercado. E se eu falo de valor, eu também preciso pensar na cadeia de valor. Não adianta eu querer oferecer um produto ou serviço de valor para o meu cliente se eu não tenho um fornecedor de valor. Às vezes eu quero fazer um bom móvel, mas eu quero contratar um fornecedor de matéria-prima de baixo valor. Não vai dar certo. Ou uma transportadora para fazer a entrega com frete mais barato. E daí quando a transportadora atrasa a entrega do móvel, eu falo, a culpa não é minha. A culpa é da logística, a culpa é da transportadora. Não, a culpa é sua. É valor. O cliente contratou você que contratou uma transportadora mais barata. Então eu preciso atender a necessidade e desejo do meu cliente, eu preciso ter parceiros, fornecedores, e eu preciso analisar também o meu concorrente. No meu dia a dia eu me deparo com vários empresários que às vezes comentam assim, Léo, eles falam assim, eu não preciso conhecer o meu concorrente. Tem mercado para todo mundo. Eu concordo. Tem mercado para todo mundo. Mas eu posso pensar no mercado no formato de uma pizza. Eu posso sinalizar, acredito que todo mundo gosta de pizza aqui, né? Todo mundo é gente boa, gosta de pizza. E quem não gosta de pizza também é gente boa, vamos lá. Mas se eu penso na pizza, eu posso pensar no meu no sabor favorito. Eu vou querer a maior fatia. E se eu quero a maior fatia, eu tenho que ter conhecimento. No mercado, a ideia é que se tenha a maior fatia. Mas até o empresário que muitas vezes fala, eu não quero mais crescer, eu não quero mais ampliar minha fatia, ele precisa de conhecimento. Porque senão ele vai perder a sua fatia. Porque o concorrente vai querer aumentar e ele vai comer a sua fatia. Então eu preciso ter atenção e saber qual é o ponto forte do meu concorrente. Este empresário que muitas vezes fala que não precisa conhecer o mercado, que já conhece o seu concorrente, muitas vezes ele pensa que o seu diferencial de valor, o seu diferencial competitivo é bom atendimento, é qualidade no seu produto ou serviço. Isso é uma obrigação. E às vezes o concorrente tem a mesma qualidade, o mesmo ponto, então ele não tem diferencial competitivo, porque ele não conhece o seu mercado. E daí, não precisam responder, só meditem, né? Nós somos especialistas naquilo que nós fazemos? Eu sou especialista na Galmo, nos móveis que eu vendo? Ou eu sou mais um? Ninguém nasceu para ser só mais um. Embora nós tenhamos no mercado diversos profissionais, diversos empresários que são apenas mais um no seu setor.
É necessário ser especialista, oferecer benefícios, saber as características dos seus produtos, mas também fazer com que o cliente tenha essa percepção. E a palavra percepção é algo que a gente vai se aprofundar daqui a pouco, ou agora. A palavra percepção, ela é infinita. Ela pode ser sobre uma pessoa, sobre um produto, sobre um serviço, sobre uma marca, sobre qualquer coisa. E sendo infinita, ela não pode ser julgada. Cada um pode ter uma percepção diferente dessa mesa, desse vaso ou desse equipamento aqui. E eu não posso julgar que quem está tendo essa percepção diferente da minha está errado, porque ela é sua. Mas cabe ao fabricante, ao dono da marca, ao empresário, criar uma boa conexão, uma boa comunicação, né, Corneta? Criar uma boa comunicação com a agência de marketing para que o cliente perceba aquilo que você almeja. Mas não qualquer cliente. O cliente importante para a sua marca. O cliente importante para o seu negócio. Às vezes soa estranho, né? Fala assim, nossa, todo mundo é importante. Ah, o cliente é importante. Não. É necessário segmentar os nossos clientes. Os nossos produtos e serviços não são para todo mundo. E se eu penso na entrega de valor, seja na venda de um móvel, como nós falamos, ou seja, de uma joia, eu tenho a característica do meu cliente de valor para fazer a entrega. A gente não vai fazer guerra de preço em relação àquilo que nós vendemos. Então, como nós comentamos, ela é infinita. Ela varia de pessoa para pessoa. E o mais interessante, a percepção pode ser sobre alguém. Certa vez eu conheci uma consultora e a voz dela me irritava. Não sei por quê. Acho que já fui curado e não sei por quê. E eu fui fazer um curso no Sebrae de 8 dias chamado Empretec. E o curso começava no domingo de manhã e terminava no sábado à noite. Tinha períodos que a gente dormia 2 horas. E quando eu cheguei, eu sempre sento na frente da sala de aula para poder prestar atenção no professor. Não é questão de CDF, é prestar atenção no professor para não perder o contato visual e começar a pensar em outras coisas. Estou lá na frente e ela chega, escuta a voz dela, falei, caraca, vou ter que passar 8 dias com essa pessoa. Mas foi a possibilidade de eu mudar a minha percepção em relação a ela. Porque eu sou inteligente, Deus fez com que eu passasse os 8 dias de sócio, numa empresa sócio dela. E eu tive a mudança de percepção. Agora, quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, alguém gera uma percepção nossa, ou do nosso produto, ou do nosso serviço, porque teve uma primeira impressão que ficou, e nós não tivemos a possibilidade de gerar uma segunda percepção ou uma segunda opinião. Graças a Deus eu tive a possibilidade de mudar a minha percepção dela e ver que eu estava errada. Mas em algum momento houve uma comunicação que gerou esse ruído. E se o nosso cliente não tem a percepção que nós almejamos em relação ao nosso produto ou serviço, a responsabilidade é nossa. O marketing existe para apoiar o comercial. E se eu tenho um comercial adequado, com uma política alinhada com o meu cliente, eu preciso de um bom marketing para gerar essa comunicação, para trabalhar a percepção, seja sobre produto, seja sobre empresa, seja sobre pessoas, como nós falamos. E o poder do valor está muito relacionado ao poder da marca, das marcas de vocês. Esse poder da marca está relacionado à percepção, aquilo que nós estamos plantando e o que nós almejamos em relação aos resultados das nossas empresas para os nossos clientes. Dentro desse aspecto, quando nós trabalhamos o poder das marcas e suas percepções, eu tenho uma frase de Jucá que diz o seguinte: o sucesso da marca, o sucesso está diretamente relacionado à forma como foi construída no imaginário dos públicos importantes para a marca. O público importante não é para qualquer um. Eu não preciso que todos conheçam as nossas empresas, os nossos negócios. A não ser que eu queira fazer um altíssimo investimento de alguns bilhões de dólares para que a nossa marca seja conhecida. Será que é necessário? Se eu tenho um público afunilado, se eu sei quem é o meu público, eu não preciso falar com todo mundo. Eu preciso criar uma comunicação direta para trabalhar essa percepção, gerando o poder da nossa marca de valor. Porque quando a gente pensa em valor,
o valor é o contrário de preço. O preço é pesado. O cliente que pensa em preço, ele vai observar os nossos produtos e de repente ele vai pensar assim: o quê? Eu vou comprar uma balança? Imagina! A do concorrente é 50% do valor. Ele vai começar a pensar nisso. O quê? Eu vou comprar um projeto de um arquiteto famoso? Imagina, tem um arquiteto mais barato, né, Fabrício? Mas tem valor. Vai ser o mesmo? Não. É o mesmo fornecedor? Não. É o mesmo conhecimento? É a mesma escola? É a mesma técnica? Não é. Então o valor é totalmente diferente do preço. O preço, a pessoa pensa o quanto ela vai ter que trabalhar para pagar aquele imóvel, o quanto ela vai ter que trabalhar para pagar aquele carro, ou um simples celular. O quê? R$ 7.000 um celular? Imagina! Eu tenho que trabalhar 2 semanas, tenho que trabalhar o mês inteiro, eu tenho que trabalhar 2 meses para comprar esse celular. É o pensamento custoso, de peso. Ou o pensamento com a percepção contrária. O quê? R$ 7.000 nesse celular? É claro que eu vou comprar. Nem que eu pague em 10 vezes de R$ 700, porque ele tem vários benefícios. Então a percepção tem que ser trabalhada com benefício para o cliente. Marcas premium representam mais que produtos. Simbolizam prestígio, qualidade e reconhecimento global. Mas nós temos também as marcas de baixo valor, ok? Elas têm a ocupação delas. Tem o público específico, mas é um público que foca em preço. É um público que não é fiel. Não é fiel. Quem aqui me conhece com mais profundidade sabe que eu não gosto e jamais permito que os meus clientes entrem em guerra de preço. Porque entrar em guerra de preço é quase que um suicídio. Ah, mas o meu é 10, a do concorrente é 8, eu baixo para 7,9, o concorrente baixa para 7,5, eu baixo para 7, o concorrente para 6,5. É tiro no pé. Não vale a pena. Por isso a importância de buscar realmente clientes que gerem valor aos nossos negócios. A marca de valor, ela está relacionada a uma boa identidade, um conjunto de elementos visuais, a um bom posicionamento, se diferenciando na mente do consumidor. E também, como nós falamos, o valor percebido. Mas o valor percebido, ele está relacionado a outros 2 pontos de extrema importância quando nós pensamos no conceito da marca. Eu preciso pensar nos benefícios funcionais. O produto ou o serviço, ele não basta, né, ser caro. Ele tem que atender a necessidade, resolver um problema. Ele tem que ter um desempenho superior. Se nós analisarmos a bibliografia, principalmente quando a gente pega Kotler, se o meu produto for 30% de um valor mais, vou usar a palavra que eu não gosto muito, mais caro do que do meu concorrente, eu tenho que ter um diferencial muito maior. Agora, se ele está muito próximo da realidade, eu posso sim ter um valor de 30%. Por quê? Porque eu tenho nos benefícios e também fatores emocionais diferenciados em relação ao concorrente. Ou seja, eu também tenho confiabilidade. Eu preciso gerar garantias. Eu preciso gerar suporte técnico, manutenção, algo muito de TI, né, Rafa? Suporte, economia, redução de custo, tempo, isso está relacionado ao funcional. Mas o emocional, na minha percepção pessoal em relação ao tema, é algo que mais nos aproxima relacionado ao valor. Quantos de nós, na nossa adolescência, quis um determinado produto de uma determinada marca para fazer parte de uma tribo? Ou quantos de nós ainda não faz isso hoje? Eu sempre me lembro na década de 90, quando eu estudava no Yale, a minha mãe não tinha condição financeira para comprar um tênis chamado M2000. É da época de vocês? Não é, né? Vocês são mais jovens. O M2000 tinha pirâmides fluorescentes na sola, transparente. Todo mundo chegava na escola e tinha que mostrar a sola para mostrar que o tênis era verdadeiro, ou seja, você fazia parte de uma tribo. Por ter o tênis. Mais emoção que isso eu não conheço. Ou quando você começa a comprar uma determinada marca, porque várias pessoas utilizam,
E você se faz parte da tribo. E começa a comprar outros equipamentos da mesma marca para se sentir cada vez mais pertencente. Gera conexão, pertencimento. Algumas ainda geram status. Eu percebo quando, há 2 anos atrás, quando eu comprei esse Mac, no nosso dia a dia não faz muita diferença. Mas quando eu vou para uma sala de aula de MBA e abro esse computador, comecei a utilizá-lo, faz diferença. Os alunos vêm comentar, nossa, um Mac. Então a marca, ela gera prestígio, mas também gera tranquilidade, porque ela tem entrega. Você sabe que tem qualidade, que quando você estiver utilizando determinada marca, ela vai fazer entrega daquilo que ela prometeu. E também, para algumas pessoas, autorrealização. Sentimento de conquista. E se nós analisarmos a hierarquia de Maslow, né, a gente está falando aqui em status, né, em pertencimento, está muito ligado ao sentimento do ser humano, quando nós questionamos toda a questão de marca, a questão do poder da marca, o poder do valor. Então, por meio da marca, ela gera uma promessa. O que a empresa promete e entrega para o cliente? A marca de valor, ela facilita a escolha. Ela facilita a escolha porque os consumidores preferem marcas conhecidas. Agora, não todos os consumidores têm que preferir as nossas marcas. O nosso público importante, sim. E ela também gera atributos através das suas estratégias mercadológicas. Aqui nós temos alguns pontos que eu atuo ou trabalho com marcas fortes. Ela é facilmente lembrada, mas por quem? Pelo consumidor potencial. Não é por todo mundo. Não é por qualquer um. Ela tem benefício forte e diferenciados para o consumidor-alvo. A marca forte, a marca de valor, ela é relevante, mas sempre para um determinado grupo. Não é para todo mundo. Ela gera relevância a longo prazo. Quantas marcas nós utilizamos no nosso dia a dia porque foram utilizadas pelos nossos pais ou até mesmo pelos nossos avós? São extremamente relevantes. Ela é percebida como diferente pelos seus consumidores. Por que determinada marca tem mais sucesso que outra? Porque ela tem valor, porque é expressivo através da comunicação. Eu lembro que também na década de 80, quando eu era criança, eu acordava domingo de manhã para ir na missa e meu pai estava assistindo o Globo Rural. Aí falava assim, arroba do boi. Na época o boi não tinha marca, né, André? Era só arroba do boi. Ah, saca da soja. Saca do café. Quanto custa um copo de café em qualquer botequinho? Vocês não conhecem, mas em algumas padarias ou bares, lá em Arapongas, na Avenida Arapongas, esquina com Rua Garça, tem um botequinho, um barzinho, de um casal de senhores. É limpinho, bonitinho, tudo branco, mas não tem comunicação visual nenhuma. Você entra lá para tomar um café, o café é servido em algo que vocês não conhecem, em copo de pinga. O copo de pinga, Guilherme, você não conhece, né? Ele é compridinho assim, fininho, e tem 2 dedos de vidro embaixo. Você não conhece também, né, André? Não conhece? Então ele é assim, e o café é servido nesse copo. O ambiente é tão simples que tem aquelas banquetas de madeira que quando você senta, Fabrício, rasga sua calça jeans, porque tem um prego solto. Quanto custa esse café? Quanto custa? Você está preocupado com a marca? Não. Você quer o café. Você quer o café. E é um café bom, tá? É um café bom. Mas quanto custa esse café? No copo de pinga? Ninguém vai chutar? Vocês podem falar. R$2. R$2. Só que com mais R$3, você compra um risoles, aquele que você aperta e sai tanto óleo que você frita outro risoles. É gostoso. Eu não posso comer mais. Não posso. Senão você deda, né, meu treinador. Eu tenho um cagueta agora, né, no meu dia a dia. Observem, eu fui de marca? Não. Um café simples. É commodity. Eu posso transformar esse café de R$2 num café de R$4? Posso.
A partir do momento que eu projeto uma marca. E essa marca não necessariamente precisa ser a marca da empresa. Pode ser uma marca regional. A nossa cidade é uma marca. Esse café, para ser R$ 4, eu posso dizer... Opa, desliguei. Café do Brasil. Café do Brasil. Eu posso simplesmente colocar numa cápsula e dizer Colômbia, Brasil e vários outros países. E é uma cápsula que custa R$ 3,50, R$ 4. É o mesmo café projetado com uma localização. Eu posso ampliar ainda mais esse valor? Posso. Eu posso transformar esse café num café de R$ 21. Igual as águas, né? Água de 2, 6, R$ 2 ou 6 euros. Mas assim, não é só água. Não é mais o café. Eu tenho um ambiente de valor. Então aqui, que a última vez eu paguei R$ 21, não é mais café. Você está comprando café, mas não é só o café que é entregue. É entregue muito mais do que café. Te chamo até pelo nome. Então você tem toda uma observação. Eu lembro que uma vez, Alho, você vendeu uma palestra minha para BH. Na verdade, eu estava indo para BH atender um cliente chamado Horizontes. E eu ia dar uma palestra para um pessoal nacional, bem grande. E eu ia dar uma palestra direto do hotel. E a minha conexão mudou o meu voo, e eu precisava dessa palestra. Eu entrei no Starbucks, o Starbucks não me vendeu o café. O Starbucks me vendeu o meu trabalho. Por quê? Porque eu comprei um café, sentei numa mesinha, sentei na mesa não, sentei num banco, numa cadeira confortável de madeira e couro, com uma mesinha, coloquei o meu computador. Eu tinha um fone de ouvido roxo que eu peguei de alguma companhia aérea que estava na minha bolsa. Liguei no meu computador e dei uma palestra de 1h30 com um copo de café de R$ 16. Na época era R$ 16 na mão. Ou seja, o Starbucks não me vendeu só café. Ele me entregou muito mais que isso. Porque eu consegui entregar aquilo que o meu cliente esperava. Porque a internet do aeroporto cai, o 5G do aeroporto não funciona, mas a internet deles funcionou. Então eles me entregam conforto. O que a empresa de vocês, ou o que vocês entregam para os clientes de vocês, que vai além do produto oferecido? O que o cliente percebe quando ocupa o espaço da vida deles com as marcas de vocês? Então, desse posicionamento de gestão de marcas, ela estabelece uma proposta de valor única, transmite benefício claro para quem é público-alvo. Ela cria diferenciação que gera competitividade e direciona a comunicação dentro de uma boa estratégia para conversar com o cliente. E aqui algumas perguntas de meditação. Não é para responder, mas é para meditar, até porque ninguém está falando nada, né? No início eu esqueci de fazer meu contrato com vocês. Geralmente eu faço um contrato, onde eu peço, né, que as pessoas estejam presentes de cabeça, corpo e coração. Porque não adianta a gente estar com a bunda agora nessa sua cadeira, né, no sofá, na poltrona confortável, e a cabeça lá fora. Porque senão a gente não consegue participar. Então, fiquem à vontade em me interromper, não tem nenhum problema. E quando a gente fala participação, a terceira regra é respeito. Porque eu posso não concordar com a ideia do outro, mas eu tenho que respeitar a ideia. A quarta regra é o uso de celular. Eu não tenho nenhum problema com o uso de celular. Principalmente se for na área comercial, se tiver que atender um cliente para fazer uma venda, fique à vontade, tá? Mas olha só, como a sua marca será percebida e valorizada pelos seus consumidores? Ou é? Qual espaço emocional e funcional a sua marca ocupa na vida do seu público-alvo? Quais estratégias implementar para criar, manter e fortalecer o seu sucesso a longo prazo? Porque, novamente, pegando o gancho de que nós falamos do comercial, não basta só fazer a venda, é necessário gerar relacionamento. Não basta criar um sucesso temporário, é necessário pensar no tempo a longo prazo.
E quais abordagens e metodologias serão mais eficazes para construir a percepção que você almeja? Eu queria citar exemplo de 2 marcas. Talvez ninguém aqui consumam essa marca ou essas marcas, mas são marcas de sucesso. Essa marca, uma marca de desodorante chamada Axe. Vamos imaginar o seguinte: vamos pensar na prateleira do supermercado com desodorante. Todos têm praticamente o mesmo preço. Eu posso ir ali no Mufato Gourmet, aqui pertinho, e tem lá as prateleiras, com várias marcas, várias. Todos na faixa de 14. Renata, quanto está um desodorante? Eu não sei. R$ 20, R$ 22? A Renata que compra, eu não sei. Mas essa faixa, né, 17, 18, 19, muito próximo. Muito próximo. Então, se eu penso na mente do consumidor, está tudo na mesma prateleira da mente. Preço. São iguais? Para alguns, sim. Em certo momento, quando você pensa no desodorante, para que existe um desodorante? Para deixar o homem mais cheirosinho, né? Perfumado em si. O homem vai comprar pensando nisso. Mas é possível reposicionar a marca. Novamente, pode ser um absurdo o que essa marca fez. Talvez nenhum de nós concorde, mas a nossa opinião talvez não seja importante para a marca, porque nós não somos o público importante dela. O público importante gerou o sucesso que eu vou comentar com vocês. Antes do reposicionamento, apenas uma marca que durante muitos anos representou apenas uma alternativa. Não tinha um posicionamento estratégico, ou seja, é um desodorante para deixar o homem mais cheirosinho, que perfuma, nada mais, assim como os outros representam. Em certo momento, ela passa por um reposicionamento para ser percebida como uma alternativa cool e com uma promessa de ajudar os jovens a seduzir mulheres. Pode ser um absurdo, a gente pode discordar, mas o efeito comercial relacionado à percepção da marca perante os jovens deu certo, porque as outras marcas apenas perfumam e protegem, assim como era a Axe na mente do consumidor. Só que com esse posicionamento, ela coloca que é uma marca descolada e moderna que ajuda o homem a seduzir. Consequentemente, essa promessa central se reposicionou a marca de um simples desodorante para um produto lifestyle associado à modernidade e sedução. E as vendas decolaram. Eu posso ainda pensar nesse reposicionamento, onde todas as ações da marca foram direcionadas com uma boa estratégia comercial e marketing para atingir os seus objetivos. Foi um sucesso, a marca se consolidou com uma posição e símbolo de estilo e atitude para um público específico, não é para todo mundo, público jovem. Criou uma identidade única que gerou uma diferenciação. Entendendo o público-alvo, gerando engajamento com os influenciadores da época, né? Não os digitais influencers que nós temos hoje. Quando ela fez esse reposicionamento, foi diferente, usou outros tipos de canais de comunicação, gerando inclusive marketing boca a boca, uma comunicação personalizada, criação de conteúdo relevante, adaptado ao público-alvo e mensuração de resultados. A importância de bons indicadores, sejam comerciais, sejam de relacionamento, para que facilite as tomadas de decisão dos negócios. Então, todas as percepções devem ajudar na construção e no reforço que representa a sua promessa central para atingir o valor que nós almejamos em relação aos nossos negócios. Mas tem um outro exemplo desse chocolate. Eu esqueci de trazer as garrafinhas. Eu guardo já há alguns anos algumas garrafinhas em casa, porque houve uma mudança na embalagem. Se nós pegarmos esse achocolatado e observarmos a imagem, você vê o chocolate real, o antigo Alpino, que era vendido na época do Fabrício, em papel de alumínio. Papel de alumínio, né? Era um chocolate mais caro na época. Hoje em dia já não é mais tão mais caro, é a mesma coisa, mas projeta um chocolate diferente.
E quando a Nestlé lançou, no ano de 1999, na época que eu fazia economia na UEL, eu fiz o meu primeiro curso de marketing, que teve aqui em Londrina, no Hotel Sumatra. Aquele curso ampliou minha mente para mudar os meus estudos. E na época, o Alpino era só esse chocolate, Nescau era só achocolatado, e eles comentaram que a Nestlé faria o desenvolvimento de vários produtos, né, um mix de produtos relacionados a essas marcas. E no decorrer dos outros anos foram lançados outros produtos com o nome Nescau, ou com o nome Neston, ou o nome Alpino. E quando a Nestlé lançou a bebida, o achocolatado do Alpino em garrafinha, na lateral está escrito assim: este achocolatado não contém chocolate alpino. Depois eu tiro uma foto da garrafinha e mando para vocês. Não contém chocolate alpino. Espera. A comunicação do site dizia assim: alpino para beber, isso mesmo. O mesmo chocolate que você conhece para beber, tal, 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 e toda uma fraseologia que falava do alpino. Bem, tem chocolate alpino? Tem. Então por que na embalagem fala que não tem? Observe que ocorreu um ruído de comunicação. Um ruído de comunicação tão grande que um paraibano da Paraíba processou a Nestlé através da Anvisa em relação a essa comunicação. Isso aconteceu no ano de 2010. Por mais que eu fale da defesa de uma boa estratégia de marketing, toda estratégia tem que ter uma comunicação muito transparente e clara. Tem o chocolate alpino. Então por que colocou aquela informação na garrafa? Eu digo de trazer as garrafas, porque nas novas garrafas ou nas garrafas seguintes, não existe mais essa informação. Não contém chocolate alpino. Porque realmente tem. Mas essa divergência de comunicação gerou um problema onde a Nestlé teve que retirar a propaganda do ar. Então nós temos que ter atenção como é que nós nos comunicamos com os nossos públicos. Pessoal, algum questionamento, alguma pergunta? Quase finalizando a nossa apresentação, nós temos que ter atenção àquilo que nós prometemos para o nosso cliente, que vai gerar percepção e gerar valor para os nossos negócios. Se eu estivesse falando somente de preço, basta preço. Basta colocar o produto barato e esperar vender. Eu não preciso de tanta estratégia, tantas informações. O que a Nike promete? Alguém poderia responder assim: o mesmo que a Adidas? Está tudo muito próximo. A promessa, né? Ela promete benefícios funcionais, de superação, mais excitante, desenvolve comunicação dos seus benefícios funcionais, percepção de performance superior, mas existe uma comunicação para um público. Então eu tenho o público para Nike e tenho para Adidas. Porque eu gero, como nós falamos anteriormente, fãs, eu gero tribos relacionadas à marca. Então eu uso personalidades famosas na comunicação, benefícios emocionais. Na Europa existe o Nike Trail Van, onde as pessoas podem fazer um test drive do produto para saber se vai comprar ou não. Mas eu posso ainda pensar num reposicionamento de produtos, como nós falamos anteriormente da Axi, que manteve o mesmo produto, mas com uma comunicação para um público diferenciado, eu também posso ampliar. Na década de 80, eu usava Rider, comprado em crediário. Calçados Nobre, da rua Sergipe, crediário para descontar do salário do meu pai. Não usava Havaiana. Imagina. Havaiana? Não. Havaiana eu não quero usar. Aquela Havaiana azul e branca? Imagina. Não quero. Mas existe uma forma de gerar reposicionamento. Eu estive numa palestra uma vez da diretora da Alpargatas e ela fez um comentário que pesquisa de observação. Começaram a observar que as pessoas tiravam como que é o nome? Correias e invertiam a parte branca para baixo para ela ficar toda azulzinha. E aí eles lançaram novas coleções, se eu não me engano, coleção top ou cores, algumas coisas assim, para atingir um público diferente. Mas dentro disso, antes, percebida como uma alternativa popular de chinelo, o chinelo era vendido em armarinho, em bazar, dentro de caixa de omo, porque o Havaiana estava num saco plástico. O proprietário do mercadinho pegava o omo, colocava na prateleira, pegava as Havaianas, jogava na caixa de papelão e a pessoa pegava.
popular, barato, preço. Com o reposicionamento, você eleva, você cria um design, você cria lojas específicas, você cria um ponto comercial diferenciado, você coloca cristal Swarovski, você coloca uma estatueta do Oscar de ouro e entrega para celebridades. Você cria todo um novo conceito e um posicionamento com um produto similar, com o mesmo custo de produção praticamente, para atingir um público totalmente diferente. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Ninguém falou nada nesses 45 minutos, mas o poder do valor não está apenas no preço de um produto ou serviço, mas na percepção única que criamos na mente do cliente, transformando o commodity em experiências memoráveis que justificam um posicionamento premium no mercado. Obrigado, foi um prazer receber vocês aqui nessa noite. Eu espero que possamos, né, realizar isso umas 3 ou 4 vezes por ano. Você gostaria de encerrar? Então, só agradecer mais uma vez a presença de todos. O Rodrigo, sempre perfeito aí. Rodrigo, ele começou como cliente, né, para Pecente, apresentou a gente, estava num plantão trabalhando e com o passar do tempo se tornou um amigo e eu virei fã. E todo dia eu penso que eu preciso comprar um apartamento dele. Vai chegar, Vai. fica tranquilo. Então eu acabei virando fã porque é uma pessoa que tem um conhecimento ímpar, né? Sempre converso com ele, o bate-papo que a gente tem sempre se torna uma aula e tive essa ideia junto com ele e achei que tinha certeza que ia agregar muito e com certeza Que o bom. convite está aberto. Quando quiser, tá em casa, Perfeito. tá? Obrigado mais uma vez. Queria convidá-los para a gente ir no apartamento de baixo. É o apartamento tipo, vocês vão sentir diferente, porque ele não tá todo decorado. Tem um coffee ali pra gente saborear um pouco e bater um papo. Tá ok? Ok. Obrigado, Obrigado mais uma pessoal. vez.